Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Passa como bem te vi. O meio ambiente tem alma como a gente. Nossos descendentes vão morar aqui. O mundo é sua casa, a sala e a praça. A natureza está em suas mãos. O lixo da rua tire, recicla, abraça e inspire. Planeta limpo, tudo é o coração. Somos viajantes de apenas um instante. A vida passa como um bem te vi. O meio ambiente tem alma como a gente. Nossos descendentes vão morar aqui. Na sua casa, a sala e a praça. A natureza está em suas mãos. O lixo da alma tire, recicla, abraça e inspire. Planeta limpo, tudo é o coração. E a sede nos rios, o ar quer respirar. O pulmão do Brasil, meu peito a amar. Natureza mãe, te amo tanto. Belo é viver em teus encantos. A vida tem valor, viva sem sobressaltos.
sua casa, a sala e a praça, a natureza está em suas mãos. O lixo não atire, recicle, abrace, inspire, ali tá limpo todo o coração. E a sede nos rios, o ar quer respirar, o pulmão do Brasil, meu peito a amar. Natureza mãe, te amo tanto, o belo é viver em teus encantos. A vida tem valor, viva sem sobressaltos, num mundo de amor, a vida fala mais alto. A vida fala mais alto. A vida fala mais alto. Olá, sejam muito bem-vindos, queridos amigos. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. Esse é o episódio 14 do podcast Vivências. Muito obrigado por estar aqui conosco. E você que está conectado pelo YouTube, para nós uma grande alegria. Agora o Vivências também aqui no canal do YouTube. E se você olhar embaixo da tela, vai perceber que pode se inscrever no nosso canal, pode acionar as notificações também, para que você tenha, assim, ciência de todos os eventos postados pela Seitonoye diariamente. Você vai ficar bem inteirado disso. Então, aproveite para se inscrever no canal e acionar as notificações. A música que você escutou, o trechinho da música que você escutou no começo do nosso podcast, faz parte das músicas da Seitonoye do Brasil. A Vida Fala Mais Alto. Bonita essa música, né, Milton? Maravilhosa. Estamos mais uma vez inovando, começando o podcast com música da Seitonoye. Daqui a pouco até uma homenagem legal com relação a essa música. Afinal de contas, o tema desse podcast é meio ambiente. Por quê? Porque no mês de junho, mais precisamente no dia 5, nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Yara. E olha, para inovação, a gente não podia ter convidado melhor aqui no estúdio da Seitonoye. Concorda comigo? Concordo. Inovação com relação às músicas também, porque esta música foi produzida por esta associação, a Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil. Sempre a vanguarda da Seitonoye, Sempre sempre a vanguarda do movimento mesmo, trazendo o que há de melhor para a Seitonoye. E quando nós falamos de meio ambiente, nós estamos falando então das futuras gerações, que quem cuida dessa futura geração é justamente a Associação dos Jovens. Então, nós vamos receber aqui no nosso podcast nada mais, nada menos que o presidente nacional, o presidente da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, preletor da sede internacional, Luciano Sundin do Lago. Seja bem-vindo, Luciano. Olá, preletor Milton, preletor Yara, olá a todos que estão nos assistindo aí no YouTube, que alegria estar aqui com vocês. Já iniciamos aí com a música A Vida Fala Mais Alto, uma música que cantei em muitas convenções da Associação dos Jovens. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Vamos trocar umas ideias aí sobre esse tema meio ambiente, né? Será que os jovens têm alguma coisa a ver com isso? Será? Ele já falou de um evento que a Associação dos Jovens está correndo agora, nesse tempo aqui, para divulgar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós estamos também em pleno vapor, em plena retomada de atividades presenciais, e isso é muito bom, né? A Associação dos Jovens tem aí retomado também as suas atividades durante este período. Luciano, como é que tem sido essa retomada das atividades? Bom, tem sido um misto, assim, de frio na barriga, assim, de será que o povo vai? Será que os jovens vão estar lá? E de alegria ao reencontrar os amigos. Então, a gente tem recebido fotos, assim, das atividades que os jovens têm feito,
uma alegria, assim, de reencontrar os amigos, porque uma coisa que caracteriza muito a Associação dos Jovens são os amigos, né? Nós aqui somos amigos, nos encontramos na Associação dos Jovens e a gente tem amigos, assim, para toda a vida. Então, essa saudade que estava batendo e está tendo muitos reencontros. Isso está sendo, assim, fantástico. Convidamos, todos que estão nos escutando, né, para que também conheçam uma sede da Seichonoye. Vá no nosso site da Seichonoye, sni.org.br. Lá você vai encontrar as regionais mais próximas para você também sentir essa alegria que é fazer parte da Seichonoye e da Associação dos Jovens, com certeza. Que bacana. Então, para você que nos acompanha aqui no nosso podcast e também no YouTube, basta acessar ali no nosso site www.sni.org.br/onde encontrar. Ali tem a divisão de todas as regionais espalhadas por todo o Brasil. Muitas regionais têm inclusive horário de funcionamento, telefone, e-mail e até fotos das sedes regionais ali no nosso portal. Então, não fique de fora dessa, venha ali fazer novas amizades, estudar o ensinamento da Seichonoye, participar das nossas atividades que estão sendo muito legais. E na Seichonoye a gente tem a oportunidade de estudar. Vamos então ao nosso estudo desse podcast, que vamos falar então sobre o meio ambiente. Hora de perguntar então para o preletor Luciano para abrir logo essa pauta que é o meio ambiente. Meio ambiente. Preletor Luciano, a gente tem por hábito agora acompanhar bastantes noticiários com relação ao meio ambiente, mas para que a gente tenha um cuidado e principalmente ter a oportunidade de ter a reflexão sobre ela, como é que a gente pode entender a nossa relação com o meio ambiente? Eu tenho a ver com isso? Quais as minhas responsabilidades? Como ela pode impactar aí as nossas decisões no nosso dia a dia? Muitas perguntas logo de cara, será que assim eu posso afastar o nosso convidado, né? Tomara que não, mas... Não, mas é com calma, pode responder uma de cada vez que tá tudo bem. Ainda bem que tem 2 copos de água aqui. Bom, isso é uma coisa assim, muito, muito fácil de responder pelo ensinamento da Seichonoye, que realmente é a base de tudo isso. Na Seichonoye eu aprendi que eu não sou um ser separado dos outros seres humanos e mais além, que eu não sou separado dos demais seres existentes na face da Terra, né? Então nós entendemos que a gente não pode só olhar para o nosso umbigo e muitas vezes, né, o jovem é em busca de sucesso profissional, carreira, né, escolhas profissionais, etc., relacionamentos, etc., vive apenas no seu próprio mundo e não olha ao seu redor. Então acaba tendo posturas assim, eu quero fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, em detrimento de certas situações, como a escolha do quilo que eu vou comer. Isso impacta no meio ambiente. E a gente, estudando o ensinamento da Seichonoye, a gente sabe que sim, os nossos hábitos, eles impactam ao nosso redor, nas pessoas e também nos seres humanos. Então a gente precisa ir entendendo aos poucos. Nós estamos aí num momento da sociedade de ampliar a consciência, né? Então antigamente não se falava, né, sobre essa relação do ser humano com a natureza. Será que a gente impacta, né? Alguma coisa que eu faço aqui vai impactar? Então agora a gente está percebendo claramente que sim, né? E a Seichonoye vem há muitos anos, mais de 20 anos, falando sobre isso. E hoje no noticiário se torna mais evidente, né? As notícias estão aí correndo e mostrando, né, claramente que existe este impacto humano que está impactando no clima e tudo mais, né? Então é importante a gente abrir a cabeça para isso, né? Os jovens precisam entender que há uma relação, sim. Mas por que a Seichonoye, né, vem falando cada vez mais sobre isso? A base de tudo é a nossa essência. Nós aprendemos na Seichonoye que não somos um simples corpo carnal, nós somos algo que vai muito mais além, nós somos a própria vida de Deus. Nós somos a vida de Deus, somos ramificações da vida de Deus. Eu, você que está nos escutando agora, cada um
de vocês, nós estamos conectados. E mais do que isso, nós também estamos conectados com os nossos coleguinhas, né? Os nossos pequenos irmãos, que são seres vivos da natureza, que graças a eles nós estamos aqui. Então, esta é uma consciência que a gente vai aprendendo na Seichonoye. Não é de uma hora para outra, né? Vamos combinar. A gente vai se aprofundando. É um caminhar. E a Seichonoye está dando várias ferramentas para isso, que nós vamos conversar também sobre quais são essas ferramentas, né? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas vamos lá. Mas foi legal, trouxe aí a perspectiva do jovem, mas eu queria até falar todo ser humano, todas as pessoas, né? Sim, verdade. Porque assim, a forma como a gente é criado, a maneira como a gente aprendeu as coisas, ela também é determinante para as nossas escolhas. Então, a juventude tem essa ousadia de querer, às vezes, fazer o que dá vontade e tudo mais, mas muitas vezes a gente foi criado assim por conta dos valores familiares, da sociedade em que a gente vive, está inserida. Então, é interessante a gente pensar também que tem essa participação do adulto, da mulher, da pessoa mais madura, e é importante essa colocação, né, da Seichonoye, falando, você é filho de Deus, e Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos, então você não faz o que você faz porque é feio não fazer tal coisa, ou é feio não xingar, é feio gastar as coisas. Você faz porque você entende que é tudo um. É isso? Esse é o caminho? E sai um pouco daquele discurso de que é politicamente correto. Isso. A gente não faz isso porque está na moda, mas porque isso está no nosso ensinamento, que é profundo, que nós estamos vivenciando, né, cada vez mais esse despertar da nossa natureza divina. E quando a gente desperta para a nossa natureza divina, a gente desperta para olhar no outro a natureza divina também e de todos os seres, né? Então, isso são experiências e consciências que nós estamos cada vez mais caminhando para isso, né? A gente está, vamos dizer, acordando, né? Despertando cada vez mais. Sensacional. Eu estava refletindo aqui, por isso que eu fiz até essa pausa, que não foi dramática, porque eu estava pensando. A Yara trouxe aqui a questão dos adultos, né, na perspectiva. A gente já tem uma ótima oportunidade de reflexão de nós mais adultos, aqui eu já me incluo agora dela, né? De manifestar o amor, né? Porque nós estamos falando na decisão das nossas posturas em relação às futuras gerações, né? Porque se nós pensarmos enquanto adultos egoisticamente, a gente vai falar, não vou estar aqui daqui um tempo, né? Mas então a gente tem a oportunidade de ver, assim como a gente quer que os nossos filhos se desenvolvam, que os nossos sobrinhos, que as crianças se desenvolvam, e a gente curte isso, né? Maravilhosamente bem, é muito importante manifestar esse amor. Nessa perspectiva, Luciano, olhando esse nosso dia a dia, como que a gente pode também pensar nesses impactos dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, e como eu posso começar já a promover o cuidado desse meio ambiente? Legal, Miltinho. Acho que nós aqui somos pais, né? A gente tem esse desafio de poder, desde tenra idade, né, nossos filhos entenderem um pouco mais sobre o cuidado com o meio ambiente, com o que está ao seu redor. Para a gente querer fazer algo assim, a gente não precisa fazer algo grandioso. A gente precisa fazer as coisas pequenas que estão na nossa frente. Se você quer salvar o mundo, quer salvar o planeta, comece arrumando o seu quarto, comece cuidando melhor da sua planta em casa, comece cuidando melhor da sua alimentação, da sua forma como você descarta o seu lixo, da forma como você consome as coisas, né? Então, lá em casa, por exemplo, né, a gente já fala para os meus dois filhos maravilhosos, Nicolas e Bernardo, a colocarem o lixo no recipiente correto, né? Então, no começo é mais difícil, né? Quer colocar em qualquer lugar. Mas é uma questão de hábito, né? De rotina. Você vai aprendendo aos poucos e com a repetição,
você chega a adquirir o hábito. Então a gente percebe que se hoje, né, o mundo tem um hábito que polui o meio ambiente, é porque repetidamente fizeram isso no passado. Isso mostra que nós conseguimos mudar o que está aqui hoje, mudando a partir de hoje, de agora, as nossas ações. Então, as crianças são uma boa oportunidade para a gente já desde agora ensinar os bons hábitos, né? Alimentação, por exemplo, né? Meu avô falava, prato limpo. Era a forma dele nos ensinar que não pode desperdiçar alimentação. Então, eu também falo isso para os meus filhos, né? Acrescentando que o alimento é vida de Deus. E isso é muito profundo, né? Então, a gente reverencia o nosso alimento. Por isso que a gente não desperdiça. A gente se alimenta com gratidão. Então, aos poucos, eles também vão aprendendo tudo isso, né? Outras questões, né? O consumo. Papai compra isso, papai compra aquilo, né? A gente vive aí, vê na propaganda, compre tal brinquedo. Se a gente for nesta onda que as propagandas nos trazem, né? A gente vai realmente virar um consumista extremo, como muitas pessoas, de fato, vão nessa onda. Então, a gente lá em casa combina, né? Fala, desta vez não vai ser possível, porém, tá chegando aí o seu aniversário, então, então a gente precisa fazer essas negociações, né? Para botar os limites, desde cedo. Porque senão a gente se torna realmente adultos que não sabem os limites, né? A gente acha que pode comprar, pode consumir, porque nunca vai acabar. Mas a gente está percebendo que está acabando. Recursos naturais estão acabando. A água, um bem tão precioso, a gente percebe que tem lugares que não tem água para consumir, né? Então, lá no Oriente Médio, eles fazem a dessalinização da água, porque eles não têm água lá, né? Como nós temos aqui no Brasil, por exemplo, essa riqueza. Então, é importante a gente, desde o começo, né? Uma outra coisa que a gente faz lá em casa, né? Que eu gosto de andar de bicicleta, né? Faço parte aí do clube de bicicleta, e uma coisa que a gente foi incentivando desde o começo com eles era andar de bicicleta. Porque é muito saudável também, né? Exercita o corpo, desenvolve a coordenação motora. E então nós fomos ensinar para eles a andar de bicicleta. Desde os 3 anos, uma coisa assim. E com rodinha, né? Com rodinha. E passou um ano, minha esposa falou, vamos desafiá-los para começar a andar sem rodinha? Eu falei, não, mas eles são muito pequenos. Será que vai dar? E aí a gente tirou as rodinhas e falávamos para eles, vocês são filhos de Deus, vocês têm capacidade infinita. E eles acreditam, né? A criança é mais pura, né? Não tem tantas travas mentais como a preletora falou, né? A gente cresce, né, com vários tipos de informações que formam o nosso caráter, nossos hábitos. E aí a criança, ela é mais pura, né? Então eles acreditam, nossa, eu tenho capacidade, vou lá. E aí eles conseguiram, com 4 anos, andar sem rodinha já. Fofura. Então isso é muito gostoso, sabe? Então o andar de bicicleta é uma coisa que está cada vez mais em voga hoje. Devido à pandemia, né, intensificou-se a venda de bicicletas, uma coisa muito legal. As pessoas começaram a andar mais de bicicleta, né? Até recentemente vi a preletora Yara postou uma foto dela andando de bicicleta em São Paulo. Depois ela pode contar um pouco pra gente como é que foi. Conta sim. Mas por que desde cedo, né, a gente também quis colocar esse hábito nos meus filhos? Porque a gente entende que andar de bicicleta também contribui com o planeta. Também contribui com o meio ambiente. Porque é muito fácil, né, hoje a gente andar de carro e ir para um lugar e para o outro. Isso é muito cômodo, mas a gente não percebe o quanto que isso está impactando, né? É muito gostoso estar no meu carro com ar-condicionado e a fumaça indo para fora. Só que no nosso planeta não existe o fora, né? Tá tudo indo para algum lugar. E isso está criando todo esse impacto
aquecimento global, todo o impacto que nós estamos vivendo. Então essas são algumas ações que a gente pode fazer desde cedo, né? Com os nossos filhos, com a gente mesmo. Então eu fui procurar andar mais de bicicleta também, mudar hábitos, né? Então isso é uma coisa que a gente pode fazer desde agora. Seja criança, seja jovem, seja já mais experiente, né? Não existe um tempo único para começar as coisas, né? E a gente percebe que se a gente não mudar os hábitos agora, a coisa ela tende-se a piorar, né? Veio uma frase na minha cabeça, leitor. Agora é transformação. É isso. Da onde você tirou essa frase, hein, preletor Yara? Então, talvez a gente possa até, na verdade, eu acredito que nesse momento, convidar os amigos para o evento da JSI, que é a Convenção dos Jovens. Não podemos? Porque veio no meu coração, não teve como. Que legal, que legal. Nós teremos aí, voltando às atividades presenciais, como o preletor Milton falou, uma das atividades que está voltando é a Convenção Nacional. Uhul! Sensacional! A gente gosta. Há 2 anos nós estamos fazendo ela virtualmente, o que tem sido maravilhoso, porque estamos indo em lugares, né, proporcionando assim, oportunidades para pessoas que nunca participaram de uma convenção. Isso, assim, tem sido muito especial. Então, para esse ano, a gente vai ter o formato híbrido, presencial e virtual. Presencial na sede central da Seitianoye do Brasil, vamos lotar aquela sede maravilhosa com os jovens de todo o Brasil. E também, claro que não vai caber todo mundo lá. Então, a gente está abrindo as portas das nossas regionais, sedes locais, para poder transmitir a Convenção Nacional, que vai tratar sobre a transformação do agora. E nesta convenção, nós teremos também uma mesa que vai falar especificamente sobre a questão do meio ambiente, voltado para o jovem, convivências também para os jovens. Teremos a dupla de Fernandos, que vai conduzir essa mesa. Olha o spoiler aí, gente! Fernando Antônio Mendes Marques e Fernando Rufino, Bianchi Rufino, estarão fazendo este bate-papo sobre este tema. E a convenção toda vai falar sobre a transformação do agora. O agora é um presente, está nas nossas mãos fazer a transformação que o mundo precisa, que nós almejamos, que nós buscamos enquanto sociedade, enquanto seres humanos, filhos de Deus que somos. Todos nós ansiamos por um mundo repleto de paz. A Seitianoye é um movimento internacional de paz pela fé. Nós almejamos a paz. Então a Convenção Nacional ela busca isso também, focada com uma linguagem para jovens, né? Então nós estamos aí ansiosos por esse evento, que vai ter música tema, música nova, né, preletor Yara, que participou aí da composição da música, que tá sensacional, que vai embalar aí os nossos corações e toda a convenção, a divulgação da Convenção Nacional. E como é que o pessoal faz para participar, Luciano, da convenção? Porque, olha só, né? Ela tem tudo a ver com o tema que a gente está abordando aqui. Essa convenção, ela já inova, como a gente já tem falado, da Associação dos Jovens, né? Porque ela vai acontecer ao mesmo tempo na sede central e nas sedes regionais. Ela vivifica o ambiente da Seitianoye em todas as localidades do nosso país. Podemos até dizer que é a convenção mais nacional de todos os tempos, né? Porque ela realmente acontece em nível nacional e não centrado num só local e já contribui maravilhosamente bem para o nosso meio ambiente, além de trazer essa leveza da gente poder estudar o ensinamento dela. Então, os amigos que estão escutando, eu já estava escutando aqui o preletor Luciano anunciar um pouquinho da convenção, eu falei, e agora? Como é que eu participo dela? Para você que quer participar, primeiro agende, dia 24 de julho, nós estaremos fazendo a nossa convenção das 15 horas às 18, 19 horas. Para você se inscrever, é só ir no site da Seitianoye do Brasil, lá estará a inscrição da Convenção Nacional. Você pode fazer a sua inscrição com toda a facilidade, praticidade do mundo virtual, e lá você vai garantir a sua presença.
seja na sede central, seja nas regionais em que você vive. Você mora em uma parte do país, você vai adquirir o convite da convenção pelo site também. Todo mundo é pelo site, mas você pode se deslocar para o lugar onde você vive, né, onde você reside, tendo uma sede da Seichonoye, você pode ir até lá. Ou mesmo você pode assistir também de casa, porque vai chegar um link no seu e-mail para também assistir na sua residência. É isso, então, o amigo que nos acompanha pelo YouTube, venham com a gente, acesse o site e faça já a sua agenda. 24 de julho é o dia da transformação do agora, certo? Com certeza. Eu quero retomar nosso assunto, pauta meio ambiente. O Pletor estava falando de algumas questões e queria retomar o assunto estilo de vida. Na verdade, a gente estava falando em hábitos e me fez lembrar de estilo de vida, a forma como a gente vive. E nesse mundo que a gente vive tem oferta para tudo quanto é lado. A gente vai numa loja, a gente sente fragrâncias que nos induzem a consumir. Não só no Brasil, fora do Brasil também, é muito interessante como tudo é pensado para ativar os 5 sentidos, né? Então você tem texturas diferentes, cores diferentes, é um visual, a sua visão é estimulada o tempo todo. E aí, como é que a gente lida olhando para tudo isso, né? E como é que eu consigo ter um estilo de vida diferente, mais voltado realmente para o Deus, natureza, seres humanos são originariamente unos, se eu sou estimulado de todos os lados pelos 5 sentidos? É verdade, é verdade. Um dos exercícios, né, que a Seichonoye propõe é, em algum momento do seu dia, fechar os olhos, fechar um pouco os 5 sentidos e olhar para dentro de si, olhar para a sua real natureza, que é de filho de Deus, que é uma essência espiritual, e não é carnal. E quanto mais a gente faz essa prática, que é a meditação Shinsokan, que nós adeptos da Seichonoye fazemos todos os dias, a gente vai tendo despertares e desprendimentos. A gente não sente mais tanta necessidade, sabe, de adquirir o tênis novo que saiu, o celular que saiu. A gente não tem mais essa tanto impulso, sim. A gente tem, claro, mas a gente consegue ter um autocontrole melhor porque a gente não precisa dessas coisas também para ser feliz. Então muitas pessoas buscam nisso a felicidade, né? Parece que a minha felicidade está condicionada a ter o novo iPhone. E isso é muito preocupante. Se você vai realmente levado pela mídia, pelo que todos esses atrativos, né? Estímulos, a gente se deixa levar mesmo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Reforce quem é você. Você precisa se preencher cada vez mais de Deus, da sua essência. E aí você elimina certas carências que a gente traz e busca preencher por essas coisas externas, nesses estímulos externos. Esse é o primeiro ponto. E para ajudar nisso, né, a Seichonoye traz algo assim fantástico, que é uma mudança de estilo de vida que está de acordo com o meio ambiente, de acordo com a natureza. E é desse estilo de vida que surgiram os clubes da Seichonoye, clube de bicicleta, clube de artesanato, clube de horta orgânica, que nos auxiliam a olhar não só para o consumismo, mas olhar para o nosso redor com outros olhos. Olhar para aquilo que eu estou adquirindo, né? E ver que aquilo é uma expressão do amor de alguém. Então, quando eu adquiro um produto, aquilo foi feito por alguém. Aquilo saiu da natureza. Esse recurso é uma dádiva de Deus. Então, a gente começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. É difícil fazer esse exercício porque realmente, geralmente, a gente é estimulado a comprar, adquirir e a descartar. Quando a gente adquire com facilidade, a gente descarta com facilidade também. E quando a gente vai para o clube de artesanato da Seichonoye, por exemplo, você começa a pegar coisas que você tem em casa, e aí a gente percebe que tem muita coisa que a gente não usa mais e fica lá, né, no cantinho da casa, acumulando, né?
pó, a gente começa a olhar para aquilo, para aquela peça de roupa, para aquele brinquedo, a gente começa a dar outra vida. A gente começa a dar um valor que a gente não via antes. Então, esta é a proposta, por exemplo, do clube de artesanato. Você reutilizar. Você pensar antes de comprar. Será que eu preciso comprar mesmo? Ah, eu tô com uma calça jeans lá que tá rasgada. Vou comprar outra. Será que eu preciso comprar outra? Será que eu não posso costurar eu mesmo? Não posso fazer... Então, isso até na pandemia se tornou mais evidente, né? Fomos forçados a não sair de casa e, por isso, precisamos reutilizar as coisas de casa, fazer por si mesmo, né? Arrumar os armários, não precisa comprar tantas coisas, você não precisa comprar tanta roupa. A gente começou a perceber, falando, nossa, eu consigo fazer. Isso traz uma nova visão. Isso também para a alimentação. E aí, o clube de bicicleta, né? Como foi interessante as pessoas, por forçosamente, né, não quererem ir para o transporte público, eles buscaram uma alternativa, né, para não ter o contágio, né, do vírus na época, e aí viram na bicicleta esta forma. Só que, quando começaram a andar de bicicleta, perceberam outras coisas, que é que o clube de bicicleta está propondo. Nós andamos de bicicleta, por quê também? Porque nós vivificamos o nosso corpo, que está, vamos dizer assim, também, muitas vezes, jogado no cantinho. A gente não vivifica o nosso corpo. Porque a gente, usando o carro, por exemplo, não estou falando que é ruim usar o carro, mas percebam os impactos que isso tem, tanto no meio ambiente quanto na gente. A gente fica acostumado a não mover o corpo, e o nosso corpo precisa de movimento. E aí é engraçado, né? Porque a gente deixa de usar o corpo para andar de bicicleta, assim, mas lotam as academias, né? Porque o corpo pede, chega uma hora que pede, a gente precisa se movimentar, gente. Então, ao andar de bicicleta, muitas pessoas começaram a prestar atenção nisso. Começaram a vivificar o corpo, perda de peso, começaram a dormir melhor, começaram a olhar o seu próprio bairro. Começaram a olhar e perceber que existe natureza em São Paulo, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, cadê a natureza daqui? Mas existe. Começa a ver a arte na rua, começa a olhar para as pessoas. Esta experiência nos traz um despertar da consciência. Então, a Seichonoye propõe que nós precisamos fazer práticas espirituais, como a meditação Shinsokan, mas também vivenciar isso na prática. E os clubes são este caminho para vivenciar tudo aquilo que a gente fala na Seichonoye, que Deus, natureza, somos um só. Mas o que é isso? Como é que eu entendo isso? Faça parte de um clube da Seichonoye, você vai entender melhor isso. Você vai se sentir mais em contato com a natureza andando de bicicleta, coisa que a gente não para prestar atenção no canto dos pássaros, no pôr do sol, tantas coisas que a gente perde de ver porque a gente está correndo numa velocidade maior e não percebe a riqueza que está ao nosso redor. Tudo isso a gente precisa refletir. Então, os clubes ajudam a gente a ter essas reflexões, a ter esses downloads, nessas atualizações, assim, para a gente viver melhor em sociedade e no nosso planeta. Sabe que você tocou num ponto na última frase, né? A Yara falando das sensações, que a gente é estimulado, mas você tocou num ponto aí da velocidade das coisas, né? A gente é estimulado muito a ser cada vez mais veloz. Para ser veloz, tem que ser, claro, tudo mais prático, tudo mais acessível, rápido, veloz. E quando a gente está falando em estilo de vida, a gente está falando de um estilo de vida que permita justamente essa reflexão. A gente sempre parar para pensar como que nós estamos consumindo, se eu preciso consumir, se eu preciso realmente realizar determinada aquisição, hábito de consumo, etc. e tal. E como a gente é estimulado nessa velocidade, a gente vai perdendo essas percepções.
Então, os amigos que nos acompanham, é muito importante que essa temática dentro do nosso conceito aqui é justamente que a gente pare, pensa e a gente possa refletir sobre o nosso estilo de vida. O Luciano trouxe muito ricamente, né? Quando a gente começa a perceber, a gente vai ver que esses pequenos hábitos, lá no começo ele disse, a gente não está aqui para fazer um momento mudar, fazer grandes coisas, mas nessas pequenas coisas a gente já começa a perceber. Ao andar de bicicleta eu começo a perceber o meu corpo se tornando mais saudável, ao fazer determinada, se eu não ser estimulado a comprar os brinquedos para as crianças, né? Uhum. Lá em casa a gente mora num apartamento. Imagine se a gente for comprar tudo que eles querem, o nosso meio ambiente ali restrito não cabe mais as coisas, né? Então a gente tem essa oportunidade de reflexão. Então esse estilo de vida que a gente está propondo, ele vai trazer essas reflexões, né, Yara? É a questão da eficiência e da experiência. A gente, em função da velocidade, a gente precisa de muita eficiência para rapidamente ter tudo que a gente quer. E, de repente, o leitor Luciano já falou várias vezes, experiência, né? Viver. Você falou, depois você traz o exemplo aí do seu passeio de bicicleta. Aliás, a gente pode falar daqui a pouquinho mais sobre os demais clubes da Seitianaye. Mas vou trazer esse exemplo e já vou trazer uma pergunta que me ocorreu aqui, porque assim, eu também faço parte do clube de bicicleta, também me apaixonei pelo clube de horta orgânica durante a pandemia, o clube de artesanato também é um desafio para mim, e esses dias eu fui fazer um passeio de bicicleta e foi interessante porque meu pneu estava murcho e eu fui fazer a calibragem do pneu. E conversando com o rapaz que estava lá, ele falou, onde você vai passear? Eu falei, eu vou passear na avenida, uma avenida aqui em São Paulo chamada Avenida Sumaré, ela tem uma ciclovia e uma ciclofaixa no dia de domingo. E aí eu estou pensando em ir para o elevado, que aqui a gente chamava de minhocão, né? É um grande conector de uma região de São Paulo a outra, né? Ele falou, nossa, você vai pedalar tudo isso? Mas aquilo me encheu de brio, né? Falei, vou. Falei, vou. Aí foi um estímulo, agradeci muito ao desafio proposto, vai pedalar tudo isso. Eu falei, vou. E aí eu fiz toda a avenida, voltei, fiz o elevado, e aí eu me sentei para conversar com uma amiga ao telefone, tomar ali uma água de coco antes de voltar para casa, e aquele sol gostoso. E aí eu olhei, né, vi uma postagem de um amigo também do clube de bicicleta que viu uma família de capivaras na margem do Rio Pinheiros, né? Também vi. Então, e aí eu pensei, vou postar meu passeio de bicicleta hoje. E aí eu fiquei pensando que experiências eu vivi, que experiências naquele pedal, as experiências comigo mesma, do meu desafio pessoal de autoconhecimento. E eu estava super bem, já tinha andado quase 15 quilômetros naquele momento. Não é muito, tem gente que pedala mais, tem. Mas, puxa, cada um tem os seus limites a vencer e o infinito que há em nós para transbordar. E aí eu falei, puxa vida, eu vi arte de rua, vi pessoas cantando, pessoas conversando, vi uma cidade linda. E esses olhos que enxergam Deus em todas as coisas foi uma vivência muito legal, sabe? Foi emocionante mesmo. E eu cheguei em casa e fiz esse compartilhamento de experiência. E o meu amigo que tinha visto as capivaras, ele falou, passei perto da sua casa e a gente está combinando um pedal aí juntos em uma oportunidade. Eu gosto muito da bicicleta, porque ela é rápida. Esses dias eu saí de casa e fui para a regional de bicicleta, dá 10 minutinhos. Cheguei, tirei o capacete e as pessoas que estavam ali, a funcionária e mais uma outra pessoa, eita, é a Yara? Essa fala e faz. Então foi engraçado, porque as pessoas ficam pensando, eu ouvi muitas pessoas comentando, esse modo de viver que vocês estão falando, parece um negócio meio restritivo,
sabe? Não pode isso, não pode aquilo, não pode andar de carro, não pode comer carne, não pode Consumir. não pode consumir. Ai, como que eu vou para o shopping? Né? Não pode, não pode, não pode. Então, assim, como que a gente pode abrir, expandir para a consciência, para que não é uma vida de restrição? Muito pelo contrário, né? Acho que aí a gente vai entendendo que, na verdade, nós estávamos aprisionados até então. Aprisionados principalmente aos nossos desejos do corpo, e a gente acaba virando escravo disso, sem perceber. A gente acha que está vivendo, estou vivendo livremente, estou fazendo aquilo que eu quero, como aquilo que eu quero, ando do jeito que eu quero. Só que aí tem a grande questão, o que você está seguindo? Isso te traz a verdadeira felicidade? Se, de fato, o modo de viver que estamos vivendo atualmente na sociedade, né, de grande consumo, etc., se isso trouxesse a felicidade para as pessoas, estaríamos todos bem, né? Felizes, saudáveis, vivendo em harmonia, tudo e todos. Mas aí a gente percebe claramente que tem algum problema nesse tipo de postura. E a Seitione vem para mostrar que a sociedade está indo por um caminho de busca de felicidade baseada nos 5 sentidos. Mas por que isso não traz a felicidade? Porque nós não somos esse corpo carnal, e nós somos algo muito superior a isso. O corpo é uma ferramenta maravilhosa que a gente precisa utilizar com sabedoria. E a gente está usando o corpo, na verdade, apenas para prazeres momentâneos. E esses prazeres momentâneos, eles devem ser controlados. E muitas vezes as pessoas pensam que o controle é uma forma de viver muito restrita. Mas esses controles, quando a gente consegue adquirir, a gente tem uma sensação de liberdade plena. Quando a gente vence o limite, né? Vence assim, a preguiça de ir para academia, a preguiça de ir andar de bicicleta. Quando a gente vence isso, porque o corpo está falando, está querendo ficar deitado no sofazão lá, vendo as séries. Mas você fala, poxa, vou andar de bicicleta, né? Quando você vence isso, sai de casa e depois volta, qual é a sensação que você tem? Quem fez isso, quem já viveu essa experiência, sabe? Aí você se sente muito mais livre. Você se sente realmente no controle da sua vida. Porque muitas pessoas acabam realmente sendo levadas aí pelo mundo consumista, pelo mundo do prazeres desenfreados. E acham que estão em busca da felicidade, né? Estão buscando de uma certa forma, né? Sim. Pode dizer que Mas num lugar que não vão encontrar a verdadeira felicidade. Então, é só vivendo essas experiências, assim, né, dos clubes, que também a gente tira a questão só da teoria. É muito bonito o que a Seitione fala, né? Vamos viver em harmonia com a natureza. Como que eu vou fazer isso? Vou ficar só orando em casa? Não. Nós também precisamos aprender com o corpo. O mestre Seiichi Taniguchi, ele fala que a gente precisa aprender com o corpo. Tudo aquilo que a gente aprende com o corpo, a gente traz isso para a vida toda, porque o nosso corpo influencia a nossa mente. A gente aprende na Seitione que a mente influencia o corpo, né? Então a gente faz a purificação da mente, que é uma prática maravilhosa que a gente faz, que inclusive promove cura de doenças, né? Que o corpo ele reflete a nossa mente. Mas quando a gente muda o nosso corpo, vai fazer o exercício, contempla a natureza, fica um momento contemplando a natureza, fazendo plantio, entendendo o ritmo da natureza, esta ação que nós fazemos com o nosso corpo, ela influencia a nossa mente, traz calma para a nossa mente, traz compreensões que só pela teoria a gente não teria. A gente precisa viver isso. Então, sair do mundo da teoria, né, do discurso. Então, a Seitione, ela não é só o discurso, ela é vivência mesmo, né? Então, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto. Não dá para a gente mudar alguma coisa se a gente continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. E para isso exige esforço.
E às vezes as pessoas confundem, né? Essa vida aí de muita restrição, muito esforço. Mas isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Nós temos uma vida infinita dentro de nós. Mas ela está como potencial. É como uma usina hidrelétrica, está lá em Itaipu, com aquela água gigantesca, parada. Ela só vai gerar energia, só vai se manifestar quando as turbinas se movimentarem. Aí vai gerar realmente uma grande força, uma grande energia. Assim também somos nós seres humanos. Se a gente quer ver a nossa vida mais saudável, mais em harmonia, nosso ambiente ao redor também mais em harmonia, a gente precisa se movimentar, sair da nossa zona de conforto e realmente fazer coisas diferentes do que a gente vinha fazendo até então. Não, se eu nunca andei de bicicleta, né? Vou começar a andar de bicicleta, vou ver como é que é esse negócio. Se eu nunca costurei uma roupa, vou costurar uma roupa. Se eu nunca deixei de comer carne, eu vou passar a não comer carne, né? Então existe a segunda sem carne, né? Que é um convite para as pessoas perceberem, olha só a questão da restrição, né? Ao invés de você olhar para o lado da restrição da carne, você olha para o mundo vasto de opções que você tem, sempre teve, só que nunca percebeu. Então, eu deixei de comer carne vermelha faz muitos anos. Eu deixei de comer carne de frango já faz alguns anos e estou quase deixando de comer carne de peixe, né? E aí, eu forçosamente tive que buscar novas receitas na minha vida. Que até então não faziam parte. Então eu comecei a realmente a cozinhar, né, alimentos que até então eu não usava. E aí isso me trouxe mais riqueza, menos restrição, me trouxe mais liberdade. Então as pessoas ficam presas a um determinado tipo de consumo e acham que só existe aquele. Então quando a gente percebe por esses exemplos, Yara e Miltinho, que esse modo de viver da Seichonoye, esse estilo de vida, traz muito mais liberdade. Traz muito mais opções para nós. Então não é, muito pelo contrário, não é um mundo de restrição, é um mundo de muito maior liberdade. É um mundo da mútua prosperidade. Prosperamos nós, prospera o meio ambiente e todos os seres vivos podem manifestar Deus, né? Isso é muito legal. Nós vamos continuar daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho mais dos clubes, vamos falar de alimentação, mas a gente queria fazer uma pausazinha aqui, Pletor, para agradecer alguns amigos. Agradecer alguns amigos que compartilham conosco as suas vivências através do e-mail snicast@sni.org.br. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube também pode enviar aí os seus e-mails, as suas impressões, as suas sugestões. E hoje o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento vai aqui para alguns amigos muito especiais que têm feito prestigiar, né? Na verdade, tem prestigiado o podcast Vivências. Arthur Canada, Ricardo Hiroshi, Shirley Sakai Maru, o jovem Kevin Ferreira da Silva e a presidente da Associação Local São Gabriel de MS Campo Grande, Leila. Muito obrigado aos amigos que nos prestigiam e mandam mensagens para a gente. Obrigada mesmo. E se você quiser também, pode mandar sua mensagem. Vou repetir: snicast@sni.org.br. Vamos voltar a conversar, então, agora que os agradecimentos, coração transbordando de amor, vamos voltar para a nossa pauta. A gente estava falando do mundo que não é de restrição, mas é um mundo de percepção e conscientização. Ficou legal essa aí. Gostei. Boa. E essas pausas são importantes para a gente perceber os nossos hábitos, tomar consciência dos nossos hábitos e promover um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida tem tudo a ver com o presidente dos jovens, né? Porque, conforme ele disse, quando eu tomo a decisão de não comer carne, eu inovei na questão de produzir novos tipos de alimento. Ou seja, através dessa reflexão, amigos que nos acompanham e estão nos assistindo do YouTube, ele deu um hashtag Fica a Dica aí, ó. Se o jovem é aquele que inova, quando você se desafia a mudar o seu estilo de vida,
você se rejuvenesce, né? Aí você não precisa consumir um monte de cosméticos, não, aí, porque você já está se rejuvenescendo o corpo, né, Luciano? Essa leveza de mudança de estilo de vida é que os clubes da Seitonoye promovem, conforme você estava dizendo, né? Exatamente. Trazer essa alegria, essa espontaneidade da gente mudar o estilo de vida. A gente falou um pouquinho já do clube da bicicleta, falou um pouquinho do clube do artesanato, e tem um outro clube, né, Lu? Clube de Horta Orgânica, que eu também faço parte, né? Gosto bastante. Esse Tá em todos os tá clubes, em todos. Um desafio que eu me propus também. Porque eu nunca tinha plantado nada na minha casa. E eu moro num apartamento. E aí eu pus a família para ajudar, né, também. Falei, esposa, vamos fazer uma horta aqui, né? Vamos ver se dá certo, né? Então, o Clube de Horta Orgânica, eu tenho uma paixão, assim, porque meu pai foi engenheiro agrônomo e ele trabalhava com a terra. Então, eu vi muitos anos ele trabalhando, né, na lavoura, fazendo plantações diversas, né? E foi uma forma de eu trazer essa memória emotiva para mim, que estava presente em mim, né? E me brotou uma gratidão muito grande. É interessante que quando a gente mexe com planta, sabe? Muitas pessoas relatam que se lembram da infância. Nossa, lembrei do sítio que eu ia na casa do meu avô, lembrei da minha infância. E isso traz uma recordação, assim, sempre positiva para as pessoas, né? E talvez isso tenha se perdido. A gente vira adulto, né? Vai para a cidade. Pra cidade grande. A cidade grande, a gente acaba se distanciando dessas coisas. E o professor Masanobu, ele nos alerta sobre isso, né? Quando a gente vai para a cidade, a gente acaba mudando o foco da nossa mente, né? Vai para a velocidade, para a eficiência. E a gente perde aquela leveza, né? Aquele equilíbrio que a vida na cidade, mais em contato com a natureza, nos traz. Isso é tão sério que a sede internacional da Seitonoye saiu do centro de Tóquio e foi para Harajuku. O lugar mais valorizado de Tóquio, o lugar né? mais valorizado para quem conhece o Japão lá. Como é que é o nome do bairro mesmo? É Harajuku, né? Harajuku. Chiquérrimo lá. E um lugar muito valorizado. E a sede internacional, né, tomou a decisão de sair do centro da cidade para ir num lugar mais em contato com a natureza. Por quê? A gente realmente não fica só no discurso, a gente percebe que a gente precisa mostrar, através de ações, como que nós realmente, de fato, pensamos o caminho para o ser humano viver hoje na face da Terra. E através desta mudança, sofreram várias experiências lá na sede internacional. Realmente foram mergulhar nessas experiências, né? E o Clube de Horta Orgânica, ele tem essa questão de você entender mais o ritmo da natureza. Tem uma experiência que a gente fez lá em casa, né? Com feijãozinho. Acho que muito comum isso nas escolas, né? A experiência do feijãozinho. Adoro. A gente pegou o feijãozinho, colocou no algodão, e vimos o brotinho nascer, né? É impressionante a felicidade que os meus filhos ficaram. E a gente fica muito feliz, né? Ao ver a semente crescendo, a gente sente uma felicidade imensa. Isso prova que a felicidade da natureza é a nossa felicidade também. Quando a gente promove só destruição e não tem uma relação de coprosperidade, a gente também fica triste. E a gente não percebe, às vezes a gente está triste, a gente não percebe muito por que está. Mas é porque tudo ao nosso redor está sendo diminuído, está sendo acabado. Então a gente precisa promover esse equilíbrio. E aí eu tomei a decisão, não vamos ficar só no algodão. Vamos passar o feijãozinho para um vaso. E aí a gente passou, então ele cresceu um pouquinho, a gente passou para um vaso para ver outras fases do feijão que até então eu nunca tinha feito, né? E eu propus isso com os meus filhos. E foi muito legal que a gente começou a ver as novas fases do feijão, a vagem, até chegar na vagem do feijão, e aí ver novos feijões nascendo dentro da vagem. E aí a gente
vai caindo as fichas, né? A natureza realmente mostra a provisão de Deus. Está ali na natureza. Então, é só quem consegue realmente fazer essas experiências, consegue ter essas... Vai caindo essas fichas, sabe? Então, o Clube de Horta Orgânica é muito especial. E é fácil. Você que mora em apartamento, não tem desculpa. Faz um vasinho ali e começa a plantar, né? Começa a fazer o seu manjericão para você pôr no seu molho. Nossa, o sabor é outro. É uma coisa assim muito especial, muito gostosa. Não, sensacional. Eu tinha agora tá brotando novamente um orégano. Minha filha mais velha deu de novo a mudinha e a gente ia fazer o molho, pegava o orégano ali, soltava no molho aquele perfume que fica na cozinha, uma delícia. Maravilhoso. Vamos falar de alimentação. Vamos falar Bora. de alimentação, que é um assunto bacana. A gente nem precisa se estender tanto até, porque a gente tem um episódio no YouTube, para um amigo que está aqui com a gente, no programa Diálogos sobre alimentação. Então, se é um assunto que você gosta e quer se aprofundar, você pode procurar aí esse episódio do Diálogos sobre alimentação. Mas vou aproveitar, vamos vivificar a presença do preletor Luciano aqui para a gente falar um pouquinho. Já começamos a falar aí sobre a questão da alimentação. Conversando com uma das minhas filhas, ela estava angustiada porque, sabe o desejo de tirar o sofrimento das pessoas, sabe? De ver um mundo melhor, de ver a felicidade estampada no planeta que a gente vive. E não está tão simples aos olhos assim, parece que está longe. E isso deixa, às vezes, as pessoas angustiadas. E isso tem a ver com o que a gente leva para a mesa de refeição. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, com a maneira como a gente vê o mundo. Mas queria trazer aqui essa reflexão. O que tem a ver, como é que a gente pode sinalizar essa alimentação sem carne com a paz mundial, com o meio ambiente e com uma vida de mútua prosperidade? Muito bem. É mais simples do que a gente possa imaginar, né? Como comentei no início, às vezes a gente quer, a gente acha que precisa fazer coisas grandiosas para poder causar o impacto, mas tudo começa com os primeiros passos. A sociedade é feita de pessoas e cada pessoa contribui com o todo. Então, existe hoje uma grande indústria, por exemplo, da carne, porque existem pessoas que consomem a carne. A partir do momento que existir mais pessoas com hábitos diferentes, que consumam outros tipos de alimento, também vão surgir outros tipos de indústrias e a economia vai continuar crescendo cada vez mais. Então, às vezes as pessoas também falam, mas a economia, como que vai ficar? Não, a economia, ela se ajusta. Depende das pessoas. E aí, estava andando no mercado esses dias, né? Na verdade, antes de ir no mercado, estava no Instagram e vi um post de uma jovem líder da Sintinoe falando, encontrei o paraíso. E na verdade era uma foto do mercado que tinha assim vários produtos sem carne. Linguiça, né? Eles fazem hoje, né, linguiça de plantas, frango de plantas, enfim, né? E eu falei, nossa, existe isso? Falei, caramba, que legal. E no mesmo dia eu fui também no mercado para poder conhecer esses novos produtos que existem. Eu achei fantástico, que coisas muito gostosas, sabe? Eu tirei alguns... Eu sei, preletor, sei sim. Fiz ontem um frango vegetal com gengibre, tomatinho, cereja e cebola, ó. Olha só. Delícia. Já sei onde eu vou comer nas próximas lugares. Convidadíssimo, meu tio. Todos. Então, a gente começa a perceber que existe um outro mundo aí. E aí, por exemplo, na questão da carne, né? Carne bovina é uma das que causa mais impacto no meio ambiente, por quê? É só a gente pensar como que é produzido, né? A carne bovina. De onde vem o boi? Onde está o boi agora? Ele está no pasto, gente. E para que existisse esse pasto geralmente, principalmente no Brasil, é feito por desmatamento de florestas. A partir daí a gente já começa a ver o primeiro impacto, que é muito grande no meio ambiente. Você está tirando árvores, vocês são muito estudiosos, vocês que estão nos ouvindo, sabem nos impactos, né? Você tira uma árvore, você tira
a possibilidade da árvore absorver o gás carbônico da atmosfera, que é um dos grandes vilões aí do aquecimento global. Você tira toda uma rede de umidade da atmosfera que as árvores contribuem e muito. Então esse aí já é um ponto. Outro ponto, além do gás carbônico, é o gás metano, que muitas pessoas talvez não saibam, mas o arroto do boi produz esse gás que é 23 vezes mais nocivo para a atmosfera do que o próprio gás carbônico. Então isso gera, a própria produção gera todos esses impactos. Aquecimento global provoca o quê? Que tipo de impacto provoca? Você está diminuindo espécies, você está diminuindo habitats pela derrubada de matas, você está diminuindo a biodiversidade e com isso você está diminuindo todo um ecossistema. Gente, o planeta Terra, ele existe, não foi de uma hora para outra. Demorou bilhões de anos para ele ser feito. Para ser como ele é hoje, tão maravilhoso. E para a gente manter ele, a gente precisa entender que não tem soluções rápidas. Não tem soluções fáceis. Porque muitas pessoas falam, a tecnologia vai resolver esse problema. Eles vão inventar alguma coisa que vai resolver o problema do mundo. Mas se fosse tão fácil assim, já teriam inventado. A gente o aquecimento global já não existiria, as espécies estariam todas aí, não teríamos esses problemas. Mas não é assim. Para que existisse esse equilíbrio no planeta Terra, demorou milhões de anos. Então a gente precisa entender isso. A velocidade com que a gente está desmatando pelo nosso consumo do bifinho, do nosso almoço, e isso está gerando numa velocidade maior esse desequilíbrio, que vai demorar muito mais para se reequilibrar. Então, sim, o nosso hábito alimentar, ele impacta, né? Não podemos ignorar isso. A gente tem que aproveitar disso para causar as mudanças, os impactos que nós queremos no mundo, né? Então, se você consome carne todo dia, deixe de comer uma vez na semana e vai gradativamente diminuindo isso. Então, existem muitas pessoas que pensam assim, não posso deixar de comer carne. Tem isso. Porque tem a educação que teve na infância. Então, tudo isso tá muito arraigado na mente das pessoas. Mas digo para vocês que com a prática do ensinamento da Seiichi Onaie, eu deixei de comer carne não apenas pelo sentido ambiental, mas antes disso eu comecei a perceber um gosto muito forte na carne, que eu não percebia antes. E lá no livro Verdade da Vida, não lembro o volume, me perdoem, o mestre fala que quanto mais nós vamos despertando para a nossa natureza divina, nós vamos percebendo o gosto das coisas. Por exemplo, consumo de álcool, consumo de cigarro. As pessoas vão percebendo que isso de fato é horrível. O gosto dessas coisas é horrível. Mas, pela nossa mente materialista, com ilusões, a gente vai achando que isso é gostoso. Mas quando você vai tendo despertares espirituais, fazendo práticas espirituais, como a meditação Shinsokan, por exemplo, lendo livros da Seiichi Onaie, você vai vendo que isso aqui é horrível. Por que eu fazia isso? Então eu fumava também. Eu falei, nossa, aí eu fui perdendo a vontade de consumir demasiadamente determinadas coisas, sabe? E a carne foi uma dessas. Então foi um processo natural. Não adianta você também querer parar bruscamente. Isso, na verdade, vai te trazer muito sofrimento e é muito provável que você vá voltar a comer a carne. Então, não é assim radical também. É pouco a pouco, você vai gradativamente mudando os seus hábitos. E o que a gente precisa pensar sempre é, como o preletor Miltinho falou, o que quero deixar para as próximas gerações? Não pensar só no meu desejo, né? Saciar somente o meu desejo. Eu adoro comer carne, tudo bem, mas
você com essa ação está gerando um impacto para as futuras gerações. O que você quer deixar para os seus filhos, netos daqui para frente? Você tem que deixar um planeta igual ou melhor do que você recebeu. Então, ter esse pensamento de amor com o próximo faz parte desse processo de ir reduzindo a alimentação à base de carne. Esse é o pensamento da Seitonair. Essa reflexão com essa leveza, né? Um estilo de vida que a gente vai transformando os nossos hábitos pouco a pouco, mas com consciência. Eu acho bacana essa consciência, né? Por exemplo, quando lá em casa, no nosso apartamento, quando a gente teve a oportunidade de refletir sobre o lixo que a gente começava a gerar, a gente começou a fazer, mecanicamente. Pegamos ali lá um engradadinho, falei assim, ó, pessoal, agora a gente vai separar os lixos em casa. Né? Lá atrás, faz um tempo já, né? O pessoal já era turminha, ainda era pequenininha, hoje tá tudo... E aí a gente começou a separar. Então, quando a gente colocava orgânico e colocava os lixos recicláveis. Aí já deu a primeira percepção, né? Porque a gente começou a olhar, quem não tá no vídeo, né? Mas o orgânico bem pequenininho e o descartável aquele volume. Muito maior, né? Muito maior. Nossa. Aí você já começa a refletir. Assim, gente, olha a diferença. E olha o que a gente jogava sem separar, né? Então, esses estilos de vida que a gente está propondo é justamente essas mudanças, mas que essas mudanças elas venham refletidas, né? Os amigos que ainda consomem alimento animal, não é que nem o Luciano disse, né, de mudar da hora para outra. Na academia, que foi citado aqui, ou mesmo andar de bicicleta. Você vai decidir andar de bicicleta, amanhã vai ser 40 quilômetros de andar de bicicleta? Não exatamente. Não dá, né? Enfim, né? Então, a gente tem essa consciência desse estilo de vida, a gente for transformando ali no nosso dia a dia. Tem vivências aí com relação às transformações do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida, o Luciano já compartilhou bastante, mas tem mais aí, amigos? Sempre tem, né? Essa questão da mudança de alimentação que aconteceu lá em casa foi muito legal. Foi muito legal, ela é gradativa, ela nasce com a minha filha mais velha lá atrás, hoje ela tem 29 anos, ela tinha 12. Então é de lá que a gente começa a perceber, nem a gente falava tanto nisso na Seitonair, mas foi um despertar dela a partir de documentários que ela assistiu, enfim. E aí, à medida que a gente foi se inserindo no contexto até religioso e percebendo o que a gente sempre fala. A refeição é uma cerimônia sumamente solene, que legal, né? né? Na qual se sagra, né? Ao Deus do ao seu Deus interior. do seu interior, ficou muito legal. A questão da separação de lixo, minha cunhada é francesa. Quando ela se casou com meu irmão, ela fazia umas sacolas de separação de lixo reciclável e orgânico, e eu achava aquilo um horror. Era um monte de lixo, por que não joga tudo junto? E eu criticava porque ficava esteticamente não legal. E depois eu fui perceber quanto amor ela já tinha naquele momento, porque ela já fazia ações sociais na igreja da comunidade, do bairro, aqui no Brasil mesmo, foi para isso que ela veio para o Brasil, e as pessoas em situação de rua faziam móveis a partir de papelão que ela separava. Faziam tábuas de frios com garrafas de vidro em fornos bem quentes. Então, recolher tampinhas para fazer obras de arte. A gente até, quando eu era educadora, a gente fez muitos trabalhos. Então, essas vivências, sabe, de não só você promover isso dentro de casa, mas você impactar a sua comunidade, dar um passinho, sabe? Para mim foram bem assim, importantes na percepção do Deus, natureza, seres humanos, somos originariamente unos, do que eu sinto em relação ao meu semelhante, eu e ele somos um, e do não julgar. Eu queria trazer um pouco disso, porque às vezes o amigo come ainda a carne e, sem querer, né, você vai falar, está comendo um ser vivo. Talvez até eu no começo tivesse esse tipo de pensamento, sabe? E a pessoa que está
empreendendo, né, na mudança de estilo de vida, talvez ela se sinta chateada, sabe? Então, eu posso dizer que, como vivência, essa percepção também de empatia, de sentir o outro com o coração, sabe? E também entender o momento de todo mundo. Cada um tem o seu momento. Agora, também não dá para negligenciar. Ah, tem o meu momento, então eu vou esperar meu momento chegar. 30 de fevereiro. Não é o corpo que é ficar deitado no sofazão, não foi isso que o Pletor falou? Sim. Então, a gente também tem que ter decisão. Que legal. Minhas contribuições aqui. Muito legal essa vivência. Queria compartilhar uma. Tem muita coisa boa rolando no mundo hoje, né? A gente falou bastante sobre a questão do consumo e tal. Existe isso, existe. Mas existe, por outro lado, também, a gente está vivendo um mundo de compartilhamento das coisas. E a internet ajuda muito nisso, compartilhar as coisas. Antigamente não existia OLX, por exemplo. Era só comprar, mas a questão do compartilhar as coisas, de revender, isso não existia, né? Então isso é uma coisa muito legal da geração atual que está acontecendo, né? As pessoas estão dando mais valor às suas próprias coisas, isso é muito legal. E eu queria trazer uma vivência aqui, que eu vivi junto com o preletor Milton, na verdade. Olha. Tá sabendo? Não, doutor, sabendo. Olha só, vou revelar a verdade aqui para todos vocês agora. Já há alguns anos, o preletor Milton e a família dele faz um gesto muito bacana com a gente. Eu tenho 2 filhos, né? Eles estão com 6 anos, meu tio tem 3 filhos. Eles são um pouco mais velhos do que os meus filhos. E já há algum tempo, o Miltinho compartilha comigo, com os meus filhos, né, com a minha família, as roupas dos filhos dele. E a gente usa as roupas que estão assim num estado excelente, ótimo. Os meninos adoram as roupas dos filhos do Miltinho. Usa assim com uma felicidade, Miltinho. Isso é muito legal, sabe? E isso faz com que a gente não precise adquirir outras roupas, né? Gerar mais consumo e tudo mais. E o que a gente faz, né? A partir do momento que também não cabe para eles, a gente também vai compartilhando com outras pessoas, com outros filhos de colegas que são mais novos e assim sucessivamente. Então, esse tipo de gesto, né, além de ter profundamente um gesto amoroso, de pensar no bem do outro, do próximo, você está também contribuindo com o planeta. Então, que a gente tenha mais gestos de amor como esse do preletor Miltinho, né, que faz com a minha família, aproveito para agradecer aqui, profundo amor. Olha que interessante, olha que interessante. Quando os meus eram pequenos, a gente também recebeu roupas de outros líderes da Seitinoye que hoje pertencem à regional origem do preletor Luciano. A corrente do bem como ela fecha. que é os líderes, a Juliana Mami e o Rafael Yamamoto. Os filhos dele, quando pequenos, eles passavam a roupa pra gente. Foi aí que a gente aprendeu, né? A entrar nessa corrente do bem. E que bom, né? Que a gente está conseguindo compartilhar isso. Então, aprendemos lá de líderes da regional, que era ali do Luciano, né? E isso é bacana da gente perceber isso agora, né? Que legal, muito obrigado. A gente está todo interligado, nós estamos interligados. E essas coisas nos fazem perceber isso, né? Quanto mais a gente fazer movimentar, mais a gente percebe essa conexão, né? E assim a gente vai construindo um planeta, uma sociedade cada vez mais harmoniosa. Pensando, você falou uma palavra que ficou ali, que é uma palavra importante na Seitinoye, que é valor. A gente associa muito valor, às vezes, a preço, né, a questões materiais, mas a Seitinoye prima por uma vida de valor eterno. Seria importante também, né, a gente pensar um pouquinho nessa questão antes de a gente... Estamos chegando no final daqui a pouquinho, hein, do nosso episódio aqui do podcast, mas tem 2 pontinhos. A vida de valor eterno. O que é essa vida de valor eterno? Perfeito. Bom, esse valor, onde está esse valor, né? Antigamente os comerciantes, né, eles pegavam as moedas de metal e batiam na madeira para saber qual era o valor dela, para saber se ela era de ouro, né, se era de prata, não sei exatamente, mas principalmente o ouro.
E ali, eles, ouvindo o som da moeda, eles entendiam, esse é o valor desta moeda. E onde está o valor do ser humano? E aí o mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade, volume 4, que é um volume que eu gosto muito, que é para jovens. Sorri já é sabendo. Lá ele fala que a palavra em japonês, valor, significa... eu esqueci. Ubutsu, itsu. Enfim, a palavra em origem japonesa, ela tem 2 significados, que é som e bater. A junção desses 2 sons, desses 2 ideogramas, que significa som e bater, significa valor na língua japonesa. E aí o mestre nos orienta, fala que como que a gente faz para saber o valor do ser humano? Como é que a gente bate o ser humano para extrair esse som, esse valor do ser humano? Ele fala que esse som é o verbo, que está lá na Bíblia, que o verbo era Deus, estava com Deus, e esse verbo está dentro de cada um de nós. Todos nós temos esse verbo dentro. Só que para olhar para esse valor, que é algo invisível aos olhos carnais, aos 5 sentidos, nós precisamos olhar para dentro de nós. E o presente que o mestre nos deu é a meditação Shinsokan, que a gente olha para esse valor. E quanto mais a gente olhar para esse valor que está dentro de nós e parar de olhar para as coisas e querer ver, agregar valor para si próprio através dessas coisas, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai se frustrar. O valor está em você. Olhe para você, para o Filho de Deus que está em você. A partir dessa consciência, você vai espelhar esse valor para as coisas. Você vai olhar para o outro e vai ver esse verbo também. Vai ver esse Deus. Vai olhar para o copo de água e vai ver esse verbo vibrando aqui. Esse verbo é Deus. Então, esse valor eterno está dentro de você em primeiro lugar. Descubra isso. Ouvindo podcasts maravilhosos como esse, participando das associações locais da Seichonei, participando das academias, da Convenção Nacional, 24 de julho. Isso tudo nos ajuda a olhar para dentro de nós. Olhar o valor que está dentro de nós, e aí a gente vai ver valor em todas as coisas. Dr. Milton, quer fazer mais alguma colocação ou podemos ir para a última pergunta? Não, vamos para o final. Estamos indo longe já hoje. Hoje a gente... Mas está ótimo. A gente extraiu aqui o máximo que a gente pôde do Dr. Luciano. E para a gente fechar, tem uma palavra-chave aí nesse estudo que a Seichonei faz e na literatura da Seichonei, já desde a Verdade da Vida, volume 1, que é a palavra musubi. A palavra musubi. Então, as pessoas ouvem esse gerar um novo valor, o amor. Então, para essa construção da nova civilização, abandonar esse olhar antropocêntrico, né? O olhar do homem no centro de tudo e colocar realmente essa comunhão de coprosperidade, de cooperação mútua. O que é esse musubi? Que é esse mussubão. Nós brasileiros adoramos fazer, né, criativamente essas frases, essas palavras. A gente é ótimo nisso. Porque parece musubi, o que é isso? Parece uma coisa japonesa, né? Não tem nada a ver comigo. Mas tem tudo a ver, né? A gente aprende na Seichonei que o musubi aí é uma palavra que traz pra gente o amor, mas é um pouco mais profundo, sabe? Isso que é o legal. É uma coisa mais profunda. E a grande referência, né, que nós aprendemos com o nosso Supremo Presidente, na verdade a palavra musubi já foi utilizada pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, né, também, mas o professor Masanobu ele traz porque ele vê que hoje, mais do que nunca, é necessário aplicar o musubi. E o que é então esse musubi, né? São 3 fatores que caracterizam os trabalhos do musubi, que é, primeiro deles, 2 coisas possuem a mesma base. O que é isso? 2 coisas possuem a mesma base. Eu gosto de usar o exemplo da água,
que é formada por dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. E os dois são elementos da natureza. Então temos dois elementos de uma mesma base. E eles se atraem mutuamente. Então o oxigênio e o hidrogênio se procuram pela natureza para se estabilizar. Quimicamente falando, eles procuram isso na camada de valência. Lembre-se das suas aulas de química. Nossa, fui longe agora, hein? Nossa Senhora. Lembrei do meu professor Gonçalves, maravilhoso, lá de Guaíra, ele me ensinou muito bem química. E o oxigênio procura lá dois átomos, dois elétrons, e o hidrogênio procura também um para se estabilizar na natureza. E graças a esse compartilhamento de elétrons, eles se tornam um ser diferente do que eles eram sozinhos. Isso é o terceiro item do Musubi, que é gerar um valor diferente do que era sozinho. Então, hidrogênio e oxigênio na natureza são uma coisa, individualmente são uma coisa. Primeiro fator. Primeiro fator. Então, são elementos da natureza, são separados, quando eles se unem. Segundo fator. Segundo fator. Quando se atraem, gera um terceiro valor. Gera um valor, que é o terceiro item, que então gera o valor, que é a água, que nós conhecemos muito bem. Isso mostra pra gente, esse exemplo da água, é um Musubi que valoriza cada indivíduo. Você veja, o hidrogênio e o oxigênio não perderam a sua característica. Eles não perderam a sua individualidade. Eles continuam sendo hidrogênio e oxigênio. Então, nós, na sociedade, a gente precisa valorizar cada vez mais cada ser humano. Cada ser humano é único, é especial. Cada povo, cada país existe por uma razão de ser. E é importante que eles existam na natureza. Imagina se o hidrogênio não existisse, não existiria esse casamento com o oxigênio para gerar água. Então, cada povo é importante. E quando se une de forma harmoniosa, fazendo esse compartilhamento de saberes, sem se anular, sem gerar detrimento para o outro, isso gera um valor importante para a sociedade, para a humanidade. Então, a sociedade, mais do que nunca, precisa disso, porque nós temos um número de refugiados muito grande pelo planeta Terra. Hoje a gente vê o número de refugiados ainda mais pela guerra. E isso tudo, a gente precisa receber essas pessoas. Por onde elas estão indo? Se eu ficar só pensando que ela é diferente de mim, por isso eu não posso conviver com essa pessoa, e não estou vivenciando realmente um trabalho de um Musubi, um amor. Então a gente precisa não apenas olhar a diferença, mas olhar que a base da minha vida é a mesma do outro. E por sermos, né, aparentemente diferentes, a gente consegue fazer coisas maiores, mais grandiosas do que somente eu posso fazer. Então, resumidamente, né, basicamente, isso é um Musubi que estamos praticando na Seichonoye, né, estudando cada vez mais, e que a gente possa compartilhar isso com todos que estão ouvindo, né, criar uma sociedade aí, um Musubi maravilhoso, trazendo alegria, prosperidade para todos. Não precisa uma pessoa ser rica e a outra pessoa ser pobre, gente. Isso não existe no mundo de Deus. Quando a gente coloca o Musubi em prática, todas as pessoas prosperam. Não é uma luta pela sobrevivência que a gente vive. E isso é um conceito equivocado. Nós precisamos olhar mais para os nossos valores individuais e para o valor de cada um. E aí vem o casamento perfeito, respeitando a individualidade de cada um, gerar uma sociedade menos preconceituosa, mais harmoniosa e com equilíbrio realmente, respeitando os seres vivos na face da Terra. Então esse é um processo na qual todos estamos vivendo, né? Vivenciar mais o Musubi no nosso dia a dia. Bom, e a nossa lição de casa vai ao encontro do que o preletor Luciano acabou de nos trazer. Nós vamos gerar esse nosso valor através de uma ação que a Seichonoye já tem feito durante todo esse período, que é
a questão da refeição simples. Percebam mesmo, é uma percepção e conscientização. Não é só uma campanha de arrecadação financeira, é uma campanha de percepção e que ela deve trazer conscientização a nós. Fosse na ideia de velocidade, na ideia do que está posto, a gente corria, fazia uma arrecadação rapidinho e mandava dinheiro ali, né? Mas a refeição simples, a proposta é essa percepção, onde nós selecionaremos os itens a serem comidos por nós, na nossa mesa de refeição. Aí já traz a percepção do quanto de ingredientes a gente prepara. Desses ingredientes, nós vamos separar o essencial, e aquele que ficar não essencial, é por isso que ela vai se tornar simples, a arrecadação que a gente gastaria com esses itens que não é essencial, nós vamos doar para os nossos irmãos que estão passando fome. Mais detalhes sobre isso que eu estou falando, com uma riqueza melhor de explicação, os amigos podem acessar o link do vídeo. A Paz Mundial começa na nossa mesa de refeição, que está aqui na descrição do vídeo e do podcast. E aí a gente vai fazer esse cálculo, e esse cálculo desse valor nós vamos enviar para uma entidade já constituída em parceria com a Seichonoye, que vai trazer amigos que estão passando por fome, trazer este montante para que eles possam, então, se alimentar, conforme o Luciano disse, de que a gente tome essa consciência de que não precisamos estar aqui não passando fome, mas a gente ter a consciência de que tem outros passando por essa situação. E aí esse montante, os amigos podem fazer a doação através do Banco Bradesco, agência 3392, dígito 8, conta corrente 05903/0. E nos envie esse comprovante, porque é uma campanha específica, para o e-mail sso@sni.org.br, descrevendo no e-mail que se trata da ação da refeição simples. É uma ação muito bacana, muito importante, mas que, repito, não é arrecadação financeira puramente, mas é de percepção, conscientização. E no ato da refeição, quando nós estivermos fazendo a refeição simples, nós termos o pensamento nesses amigos aqui na face da Terra que estão passando por essa situação, e a gente exercer o espírito de empatia com relação a eles. Certo, amigos? Perfeito. Certíssimo. Preletor Luciano, foi uma alegria a gente poder conversar e desfrutar do estudioso preletor Luciano Sundin do Lago. Muito obrigado, realmente, por tanta sabedoria e generosidade no episódio de hoje. Olha, obrigado, eu agradeço demais estar com vocês aqui, meus amigos, preletores e também muito estudiosos da Seichonoye, líderes que fazem realmente diferença no mundo. Obrigado pelo papo, foi assim muito importante para eu estudar ainda mais e rever os meus hábitos para que eu possa contribuir ainda mais com o meio ambiente, né? Então eu faço votos aí que todos que nos ouviram também consigam despertar e colocar em prática, né? Tudo aquilo que foi aprendido no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor Milton. Muito obrigado, preletor Yara. Muito obrigado, preletor Luciano. Até a convenção. Aí, 24 de julho. Isso aí, 24 de julho. Muito obrigado aos amigos que nos acompanham através do YouTube, os amigos que nos acompanham nas diversas plataformas de áudio. Eu sou a preletor Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o episódio 14 do podcast Vivências. Nos encontramos no episódio 15. Tchau, tchau, pessoal! A
Convenção Nacional dos Jovens é um único dia incrível que pode transformar sua vida para sempre. A Convenção Nacional reúne jovens do Brasil inteiro para vibrarem na mesma sintonia de amor, paz, alegria e com muito aprendizado. Esse ano especial, retornaremos ao formato presencial, na sede da Seichonoye do Brasil e nas regionais espalhadas por todo o país, além de ser transmitido virtualmente para todos. Esse evento é capaz de responder as perguntas do seu coração. Um acolhimento profundo por meio de palestras, orações, momentos culturais, relatos de experiência. Talvez você esteja hoje vivendo alguma dor, alguma tristeza, alguma mágoa. Talvez você esteja com algumas dúvidas. Qual caminho eu sigo? Ou ainda, será que eu quero continuar seguindo algum caminho? E aí no livro dos jovens, o professor diz assim: a hora mais escura da noite é justamente a mais próxima do alvorecer. A convenção é uma sequência, um combo de momentos importantes. Durante as palestras nós podemos realizar reflexões profundas sobre a forma como estamos conduzindo a nossa própria vida. Além disso, temos momentos de expressão de talentos, de manifestação da alegria de estarmos vivos. Juntos, com o mesmo propósito, nós temos a oportunidade de, através das atividades e palestras, refletirmos sobre as nossas posturas e também praticarmos o ensinamento da Seichonoye. Trata-se de um evento com muita alegria, com muita reflexão, através de atividades inovadoras que é peculiar da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Participe você também! Se cada coisa traz tanta experiência, né? Se cada coisa traz tanta importância ou é tão relevante para a nossa vida, então a gente pode entender que em tudo tem sentido. Tem sentido nascer neste mundo, tem sentido estar numa determinada família, tem sentido fazer um determinado trabalho, tem sentido ter que fazer uma determinada atividade ou então estudar um determinado curso. Você não vai sair a mesma pessoa de lá, como a pessoa que você entrou.